Abra sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 52, por favor, e deixa aberto aí, porque daqui a pouco nós vamos ler alguns versos. Mas antes, eu gostaria de reverberar um pouquinho, ou de falar um pouquinho, sobre a nossa EBD, ou a EBD que tivemos hoje pela manhã. Hoje pela manhã nós conversamos, sobre quem é Jesus, e eu pedi para que os irmãos pudessem contribuir sobre quem é Jesus para os irmãos. Então, olhares sobre quem é Jesus. E a irmã Tatiana, o irmão Edson, o Jorge, que não estava aqui, estava numa missão. Eu vi vocês indo para a missão de vocês quando eu passei de carro pela manhã, logo cedo, o casal Abraão estava fazendo literalmente uma viagem. Isso ele me falou para onde vocês estavam indo, Que Deus possa estar abençoando vocês aí. Mas depois, família Abraão, dê uma olhada lá. Mas é algo muito interessante. Eu não sei se os irmãos se aperceberam, não apenas esses três que são seminaristas, eles vão entender por quê. Mas alguns falaram assim: pastor, essa pergunta é difícil de responder, Quem é Jesus? É uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo difícil de responder. Mas há um autor do século passado, um grande teólogo alemão, muito respeitado, chamado Rudolf Otto, que ele escreveu uma obra chamada O Sagrado. E ele vai dizer que não é possível se descrever, melhor, se conceituar o sagrado, mas é possível falar do que se sente a partir de uma experiência com o sagrado. E foi isso que aconteceu. Por exemplo, eu não vou lembrar de todos os relatos, mas eu me lembro aqui do relato da irmã Simone Isidoro. Ela descreveu o que ela sentiu, ou que ela tem sentido, quando ela tem uma experiência, ou na sua experiência, o sagrado para a gente é Jesus, de acolhedor. Eu me sinto acolhida. A irmã Rosilda foi algo muito parecido. Então, descreve os sentimentos. Mas, se vocês perceberam, irmã Tatiana, irmão Edson, e depois o Jorge olhando lá, não há conceituação do sagrado, porque a nossa mente não consegue abarcar isso. Então, uma pergunta que a princípio é simples: quem é Jesus? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil. Então, a gente trilha pelo caminho da descrição. O que eu senti? O Érico falou: olha, Jesus mudou a minha vida a partir de 1987. Foi um outro relato que está vindo aqui à minha mente. Então, o que Jesus fez, o que eu senti a partir do momento que eu tive uma experiência, que aí a gente pode classificar como uma experiência religiosa. Então, foram os olhares de quem é Jesus partindo dos irmãos. Mas nessa noite, eu quero trazer quem é Jesus a partir do olhar de um profeta que falou sobre Jesus 600 anos antes dele surgir, que é considerado o príncipe dos profetas, que é o profeta do Antigo Testamento que mais falou sobre Jesus. E olha, aqui no Antigo Testamento, nós temos mais de 300 referências sobre a vinda do Messias. Mas se tem um profeta que mais falou sobre Jesus do Antigo Testamento, esse profeta é Isaías. Então, esse texto que nós vamos ler, alguns teólogos vão considerar como o evangelho do profeta Isaías, que é justamente Isaías 52, a partir do verso 13. E a gente vai até o capítulo 53, verso 12. Verso 10. Veja aí comigo. Então, Isaías 52, como Isaías apresenta aí Jesus, ou quem é Jesus, a partir do olhar de Isaías. Isaías 52, a partir do verso 13. Me acompanha aí nessa leitura.
Eu vou pedir a sua atenção e paciência, porque nós vamos ler aí mais ou menos quase 20 versos. Diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo não lhes foi anunciado. Verão, e aquilo não ouvirão, entenderão. Verso 1, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, ou talvez uma melhor tradução seria que nos atraísse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Verso 6 agora. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique a cada coração nesse instante. Como Isaías, que viveu 600 anos aproximadamente, antes do verbo se tornar carne e habitar entre nós, apresenta Jesus. Quem é o Messias? Quem é Jesus? Em Isaías, o príncipe dos profetas. A gente poderia dizer que Isaías apresenta Jesus como o homem de dores, ou como o servo sofredor. E conforme Isaías vai falando, vai profetizando,
tudo o que Isaías falou aconteceu em detalhes. Quando a gente vê os eventos sendo registrados nos evangelhos, tanto no evangelho de Lucas, no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, principalmente os sinópticos, a gente vê que cada detalhe profetizado por Isaías aconteceu. Eu não sei como esse texto chega ao seu coração, mas esse texto, todas as vezes que eu leio, ele me impacta, porque fala de alguém que sofreu, fala de alguém que sentiu dor, mas muita dor. E a gente vai ver por quem ele sentiu dor e por que ele sentiu essa dor. Então, com esse olhar a partir de Isaías, eu quero apresentar quem é Jesus. Então, a primeira lição que eu vejo aqui, esse homem descrito pelo profeta Isaías, ou esse Jesus descrito pelo profeta Isaías, ele não era alguém que tinha algo no seu exterior que atraía. No verso 2, diz lá que ele não era belo, não era atraente, ele não era midiático, porque não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse ou que nos atraísse. O que Isaías está dizendo é que Jesus era mais uma pessoa simples dentre muitas. Jesus não se destacava entre os outros. Jesus não era, talvez, como Saul, que se destacava dentre os outros do seu povo. Quem olhasse para Saul, falava assim, esse aí se destaca, esse aí atrai, porque não apenas agora, mas de tempos antigos, as pessoas e nós também, de alguma forma somos impactados, né? Porque as pessoas dizem, a primeira impressão é aqui que fica. Então, nós somos, às vezes, impactados pela primeira impressão. Então, somos atraídos pela aparência. Mas o que Isaías está dizendo, irmã Silvia, é que Jesus era uma pessoa simples. Era mais um no meio da multidão. Não era alguém midiático. Eu fiquei tentando, Clarinha, fazer aqui uma associação. Não era o youtuber influenciador, né? Se a gente fosse trazer aí para o século de hoje, para os dias de hoje para vocês, Jesus não era aquele youtuber que você fala, Jesus talvez seria aquele youtuber que não tinha nenhum seguidor. Não era alguém que iria atrair. Seria alguém simples lá que não tinha nenhum seguidor. Por quê? O seu poder de atração não estava no seu exterior, mas estava no seu interior. O texto diz que as pessoas não iriam ficar impactadas pelo seu resplendor e majestade exterior. Porque o mundo, como eu disse, conta com a aparência. E a gente vê isso muito bem ao longo do tempo. E eu me lembro que uma vez o irmão Edson, num dos seus estudos aqui, falou sobre esse Jesus europeizado, né? Esse Jesus que é muito, muito longe do Jesus da Palestina antiga. E nada, não é nenhum preconceito contra... E os irmãos hão de convir, nenhum preconceito contra gente loira de olhos azuis, né? Se eu tivesse preconceito com gente loira, tem alguma coisa errada. Mas Jesus está muito longe de ser loiro de olhos azuis. Mas na maioria dos quadros em que nos deparamos, retratando a figura de Jesus, se aparece um homem loiro de olhos azuis. E na Palestina antiga, e hoje, se você for por onde Jesus trilhou e conviveu, isso aí é 1 em 1 trilhão. É muito longe. Por quê? Por causa da aparência.
Então, a primeira lição que eu vejo aqui, a primeira característica desse homem de dores, desse servo provedor, sofredor, é que não havia em Jesus nenhum elemento exterior que atraísse as pessoas. Elas deveriam, se chegar a Jesus, ser atraídas por Jesus, não pelos olhos, mas pelo coração. Lembra que hoje pela manhã eu estava fazendo rapidamente um panorama sobre as lições, e quando falei que Jesus vai chamar Mateus, que estava na coletoria, Mateus que era um publicano, e Jesus faz um convite simples. Mateus, siga-me. Jesus está dizendo, Mateus, liga o teu coração ao meu coração. Sabe o que Mateus fez? Largou a coletoria e seguiu a Jesus. Jesus não fez nenhuma proposta melhor, nenhuma questão, olha, você vai ter um salário melhor, vai ter um plano de carreira melhor. Não. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Seu ministério era sustentado pelas mulheres. Então, o que atraía as pessoas a Jesus, o que fazia com que as pessoas chegassem a Jesus, não eram os olhos, mas era o coração. Essa é a primeira característica que eu destaco aqui, apresentado por Isaías. Jesus não era belo e midiático. Mas ainda, me chama a atenção esse olhar que Isaías tem ou apresenta sobre o servo sofredor, o homem de dores, que Jesus seria desprezado. Ele o foi, né? Foi desprezado, humilhado. E veja aí no verso 3, há uma expressão aí que me chama muita atenção. A parte A diz assim, do capítulo 53, tá? Diz assim. Isaías 53, 3. Era desprezado e o mais o que, irmãos? Rejeitado entre os homens. Não apenas ele era desprezado, mas o mais, sabe aquele que é mais? Era Jesus. Ou foi Jesus? O mais rejeitado entre os homens. O homem de dores possuiu todas as qualidades que repeliram as pessoas que julgavam pela aparência. Então as pessoas que julgavam os outros pela aparência se sentiam repelidas, até pela sua origem. Ah, de Nazaré, vai vir alguma coisa boa de Nazaré? Ah, daquela região Galileia? Vem alguma coisa boa dali? Então, tudo aquilo que pudesse atrair pela aparência, Jesus não tinha. E aí, quem já foi desprezado, quem já foi humilhado, quem já foi rejeitado, sabe que não é fácil. Agora imagine ser o mais rejeitado de todos os homens. É o que o texto nos apresenta. Imagine você ser rejeitado e desprezado pelos seus, pelo seu próprio povo. Você chega na sua turma, né? E é muito interessante, às vezes a gente tem algumas experiências, eu vivenciei agora nas últimas eleições, experiências muito agradáveis. Às vezes a gente não tem a dimensão do quanto a gente é querido, ou às vezes a gente não tem dimensão do quanto a gente é odiado, né? Mas eu tive a experiência de quanto eu sou querido, porque geralmente, e com os irmãos acontece isso também, não aconteceu só comigo. Às vezes a gente encontra amigos de longa data, ou colegas que estudaram conosco, principalmente na infância, na época das eleições, né? E no primeiro turno a gente ficou um longo período na fila. Então, a maioria aí, em média, ficou mais de 2 horas. E aí é onde a gente encontra, né, os nossos colegas.
E como foi gostoso encontrar os meus colegas de infância, de 30 anos atrás, de 35, né? E aí alguns a gente fala assim, você tá bem caído, né? Outro a gente fala, você tá mais ou menos, né? Mas assim, o quanto a gente é querido, e a gente se abraçou, conversou, como é que tá o seu filho? Como é que tá onde você está morando e tal, e tal. Agora imagine você ser rejeitado pelos seus, você chegar num lugar e as pessoas lhe rejeitarem, você ser desprezado pelo seu próprio povo, por aqueles que você pensou que seria abraçado, que seria acolhido, que seria bem recebido. Imagine, Simone, você que é do acolhimento, você que é, né? Imagine. Mas isso aconteceu com Jesus. Veja lá, Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Diz assim, depois deste Novo Testamento, que a gente vai visitar outros textos, aí no Novo Testamento. Veio para o que era seu, e os seus o receberam, o acolheram, não é isso? Já se logo balançou a cabeça, né? E os seus não o receberam. É como a Jace chegar lá, ali, aquela área ali, qual mesmo? O bairro ali, Jace, o bairro que você mora ali, morou? É ali no pré ali, né? É como a Jace chegar ali naquela área ali, cheguei e tal. Chegou a filha da dona Jane. A mãe da Jace é conhecida ali mais do que nota de R$2, né? Todo mundo conhece a dona Jane. Ah, filha da dona Jane, tal. Pessoal, sai fora, não te conheço. Veio para o que eram os seus, e os seus, o rejeitaram. Jesus foi desprezado pelos seus, foi rejeitado pelos seus. Mas não para por aí. Jesus, ele foi humilhado, foi difamado pelos seus. Imagine, Lívia, você ser difamada, ser humilhada pelos seus, caluniada. Como pode? Alguém vai caluniar Lívia Guimarães? Não creio. Mas isso aconteceu com Jesus. Veja lá Mateus 11, verso 19. O que falavam de Jesus? As calúnias que falavam sobre Jesus. Mateus 11, 19. E aí a gente vê as profecias se cumprindo. Porque Isaías já havia falado, já havia profetizado. E aqui, a concretização das profecias. Mateus 11, verso 19, a parte A. Diz assim, olha. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E dizem, aí está. Isso é pejorativo. Isso aí é calúnia. Um comilão e beberrão. Amigo de quem? Publicanos e pecadores. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Só faltou chamar Jesus de devasso, de promíscuo. Calúnia, humilhação, difamação. Mas não para. Imagine você ser rejeitado e desprezado, e Jesus o foi. Imagine você ser caluniado, humilhado, Jesus o foi. Imagine você ser trocado. Então, as pessoas, em vez de escolherem você, uma pessoa justa, íntegra, correta, então as pessoas preferem uma pessoa que tem uma vida toda errônea, um mau caráter, um infrator. E assim o fizeram. Jesus foi trocado por um ladrão. João, capítulo 18, veja lá. Versos 39 e 40. João 39 e 40 diz o seguinte. Pilatos fez de tudo para
tentou, né, não diria que fez de tudo, mas tentou algumas estratégias para que Jesus não fosse para a cruz. E olha o que o texto diz. Tendes, porém, por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então, todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era o quê? Salteador, ou algumas versões, Barrabás era bandido. Que tristeza, irmãos. Preferiram um bandido, preferiram um salteador do que a Jesus. Jesus foi rejeitado, desprezado, humilhado, trocado por um ladrão. Mas sabe qual foi a maior de todas as humilhações? Sabe por que Isaías vai falar que foi rejeitado por todos os homens? Talvez, na minha concepção, e aí é uma leitura muito minha, porque nada se compara à humilhação, ao desprezo, à calúnia, do que a morte que Jesus teve na cruz do Calvário. Sendo inocente, sem nunca ter feito mal a ninguém. Porque a morte na cruz já era algo ultrajante, aviltante, humilhante. Então a morte na cruz, a maior de todas as humilhações. A mais humilhante, a mais desumana. Homem de dores, servo sofredor, foi desprezado, foi humilhado e o mais rejeitado de todos os homens. Mas continuo, esse homem de dores que Isaías nos apresenta, diz lá no verso 5, ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Isaías vai apresentar o Messias como homem de dores, porque ninguém nesse mundo sofreu tanta dor como Jesus. Ninguém ao longo da história da humanidade sofreu e há de sofrer tanta dor como Jesus. E aqui a gente pode até dividir aqui. Dor física, os açoites, a coroa de espinhos e a cruz. Os cravos nas mãos. Aí vai lá, pastor, mas outras pessoas também não sentiram? Tudo bem, a gente pode até igualar. Mas e a dor emocional? Jesus foi abandonado pelos seus melhores amigos. E ainda mais, não se surpreendam, não se escandalizem, mas por um determinado momento, porque isso estava no plano do Pai, com concordância do Filho, Jesus foi abandonado pelo próprio Pai. É, pastor? Sim. Marcos 15, 34. Veja aí, por favor. Veja Marcos 15, 34. Algo que eu e você jamais iremos experimentar. Jamais seremos abandonados pelo Pai. Porque ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a gente vai lá em Hebreus, diz lá, jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Mas Jesus foi abandonado. Por um determinado momento. Marcos 15, 34. Diz assim. Por volta
das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Porque ali estava Jesus e somente Jesus, levando sobre os seus ombros o pecado meu e seu, levando sobre os seus ombros todo o pecado do mundo. Jesus sofreu a dor do abandono. Mas também Jesus sofreu a dor espiritual. Porque Isaías 53, verso 6, diz que o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Nós jamais vamos sentir tamanha dor, porque nós vamos levar sobre os nossos ombros o peso de nossas transgressões, o peso dos nossos pecados, o peso das nossas iniquidades, ou seja, das nossas dívidas, das nossas culpas, mas não de todos nós. Mas Jesus levou sobre seus ombros as nossas transgressões, nossos pecados. Jesus levou sobre seus ombros nossas dívidas, nossas iniquidades. Tanta dor, tanto sofrimento que Jesus passou, que Jesus sofreu por mim e por você. E aí eu já até respondi, né? Por quê ou para que tanto sofrimento? Sabe por quê ou para que tanto sofrimento? Porque era preciso uma oferta pelo pecado da humanidade. Era preciso que a justiça de Deus fosse feita, porque esse Deus é justo. Então, para que a justiça de Deus fosse feita, era preciso que se fizesse um sacrifício perfeito. E aí, então, um justo vem morrer pelos injustos, para que os injustos, através do sacrifício do justo, pudessem ser justificados diante do Pai. Para que eu e você tivéssemos o direito de nos apresentar com ousadia diante do Pai, justificados. E aí, diz o texto, que o cordeiro sofreu mudo. O homem de dores sofreu silenciosamente. Estava ele lá, sofrendo sozinho, levando sobre os seus ombros os nossos pecados, levando sobre os seus ombros as nossas iniquidades, sozinho, quietinho, por amor. O servo era justo e o povo é sempre pecador. Para a gente finalizar, veja aí Hebreus capítulo 9, verso 28, por gentileza. Hebreus capítulo 9, verso 28. Diz assim, Hebreus 9, verso 28. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muito, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O servo sofredor sofreu pelos nossos pecados, e somente por ele e através dele temos o direito da salvação. Olhando e pensando em Jesus e quem é Jesus, pelo olhar de Isaías
e em Isaías, Jesus é apresentado como um homem de dores, como um servo sofredor. E esse homem de dores, ou servo sofredor, não há nada de ordem exterior que venha nos atrair. Não era belo, não era midiático. Ele não há de nos atrair pelos olhos, mas há de nos atrair pelo coração. O homem de dores foi desprezado, foi rejeitado e humilhado. Mas lá estava ele. Sofreu fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí, queridos, sofreu por mim e por você, para que pudéssemos desfrutar da vida eterna. E a minha pergunta, para finalizar, eu e você, será que nós temos valorizado o sacrifício do homem de dores, do servo sofredor, na cruz do Calvário? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Com sua cabeça, vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. E como é bom poder cada dia mais falar sobre Jesus, estudar sobre Jesus, ler sobre Jesus. E saber que por amor ele sofreu tanto por mim, sofreu tanto por nós. E que o nosso desejo de nos relacionarmos com Jesus, a nossa motivação não esteja no que ele pode nos dar, mas no que ele já nos deu. Não no que ele vai fazer, mas no que ele já fez, que foi morrer por nós na cruz do Calvário. Pai querido e Deus de amor, que possamos valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse Jesus que seguimos e servimos, que foi rejeitado, que foi desprezado, que foi humilhado, que sentiu dor, a dor física, a dor emocional que ninguém nesse mundo há de sentir, a dor espiritual, porque levou sobre seus ombros os nossos pecados e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E graças te damos, porque tudo isso aconteceu por amor. Muito obrigado, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com cada cristão espalhado por esse mundo. E os cristãos que aqui estão dizem amém e amém.